vamos seguindo aqui com resolução de questões da banca AOCP. Agora é noções de internet que a gente vai ver, certo? A primeira questão aqui, questão de 2018. Considerando o mecanismo de busca de internet Google, a colocação de uma frase entre aspas realiza qual ação? Pesquisa por uma frase exata e na ordem exata. Pesquisa por uma frase exata sem autocorrigir gramaticalmente. Pesquisa por uma frase somente no idioma atual. Pesquisa por uma citação da frase. Pesquisa por uma frase contendo as palavras em qualquer ordem. O gabarito aqui da questão, então, vai ser letra A. Quando a gente coloca, então, um conceito lá, alguma pesquisa entre aspas, certo? Entre aspas. Ele significa, então, que o Google vai pesquisar aquelas palavras exatamente naquela mesma ordem. Porque se a gente não colocar entre aspas, vai acontecer isso aqui da letra E, ó. Ele vai pesquisar aquelas palavras nos sites em qualquer ordem, seja ela nas ordens que a gente digitou ou não, certo? Mas quando a gente coloca entre aspas, faz essa pesquisa, então, exatamente na ordem. Agora a questão número 2. Assinale a alternativa que apresenta um modo de funcionamento utilizado por programas como BitTorrent e aplicativos VoIP que permitem que os usuários compartilhem arquivos ou dados entre si pela internet. Temos as alternativas A, Bluetooth, letra B, FTP, letra C, POP3, letra D, P2P, P2P, né? Ou letra E, B2B. O gabarito aqui, então, letra D de dado, é o peer-to-peer, certo? É o tipo de compartilhamento para esse tipo de programa. O BitTorrent, ele é um arquivo, ele é um programa para baixar torrent, certo? E como é que funciona essa função de torrents? Por exemplo, eu sou o primeiro a compartilhar um determinado arquivo, alguma coisa lá em torrent. Então, quem for baixar, ele não vai fazer download disso de um determinado servidor específico. Ele vai baixar lá do meu computador. Afinal, sou eu que estou servindo de servidor, sou eu que estou mandando esse arquivo para a internet. E quando essa segunda pessoa baixar, ela vai usar seu próprio computador também, através do BitTorrent. Ele tem essa função aqui, de ficar mandando para a internet também, isso aqui para download. Então, quando uma terceira pessoa for fazer download disso, vai ter eu e essa segunda pessoa disponibilizando esse arquivo. Então, vamos ter 2 pedaços de arquivos, um pouco no meu computador e um pouco no outro computador. E a terceira pessoa ele vai baixar esse arquivo, então, dos nossos 2 computadores. E a quarta pessoa, assim por diante, vai baixar dos 3 computadores e assim sucessivamente, certo? Esses arquivos, essas pessoas, esses computadores que ficam disponibilizando esse arquivo, eles são chamados de seeds, certo? É a 2E aqui. De seeds. E quanto mais seeds nós temos, mais disponível então vai estar um determinado programa, um determinado arquivo, e mais fácil vai ser o download, mais rápido, certo? Seguindo aqui, agora a terceira questão. Assinale a alternativa que apresenta o nome dados aos endereços compostos por 4 blocos de 8 bits, 32 bits no total, nos quais cada bloco é representado por números de 0 a 255. Temos aqui então MAC, PCI, PCI Express, IPv4 ou IPv6. A questão está falando aqui do IPv4. O IPv4 ele é um tipo de IP, certo? Um protocolo para IP, uma forma de organização de IP. IPv4 ele é composto então por 4 octetos, certo? Ou 4 blocos de 8 bits, certo? Então, por exemplo, o IP do teu roteador aí, apesar de ele estar escrito em forma decimal, certo? Atrás disso, ele tem, na verdade, ele é formado por números binários, zeros e uns, certo? E esses zeros e uns, esse intervalo, eles são formados então por 4 octetos, esse IPv4. Cada octeto vai ter, então, 8 bits. E sendo, então, 4 octetos, vai ser 32 no total. O IPv6 é uma forma parecida de identificar, de formar um endereço IP, só que ao invés de números binários, ele utiliza números hexadecimais, certo? Então, vamos seguindo aqui agora a questão número 4. Um software cliente de e-mail foi instalado e configurado para utilizar o POP3. Com base nessa situação, assinale a alternativa correta. Letra A, esse software não poderá enviar e-mails. Letra B, o conteúdo dos e-mails não é recebido, apenas notificações serão recebidas.
Letra C, esse software não poderá receber e-mails. Os e-mails recebidos serão armazenados, permitindo leitura posterior mesmo sem conexão com a internet. Ou letra E, os anexos não serão recebidos, apenas o texto do e-mail será recebido. O gabarito dessa questão aqui, a letra D de dado. POP3 ele serve justamente para isso, é um protocolo de recebimento e ele recebe e armazena esses e-mails, certo? Então, os e-mails recebidos serão armazenados, permitindo a leitura posterior sem conexão com a internet, certo? É óbvio que sem conexão com a internet a gente não vai receber novos e-mails, mas aqueles e-mails que a gente já recebeu, eles vão estar disponíveis na nossa máquina, graças a esse aplicativo, graças ao protocolo do POP3. Perdão. Quinta questão. A intranet é uma rede com acesso restrito, por exemplo, aos funcionários de uma instituição que utiliza recursos dentro dos limites da rede. Sobre a intranet, assinale a alternativa correta. Letra A. Intranets funcionam de forma similar à internet, porém de forma privada. E já é o gabarito da nossa questão aqui. É bem simples esse conceito, né? Então, a intranet é uma rede privada. Ela utiliza os mesmos protocolos da internet, inclusive ela tem acesso à internet, porém é uma rede privada. Apenas pessoas autorizadas têm acesso a essa rede. Todos os recursos da intranet podem ser acessados por padrão externamente. É uma rede interna, então não tem acesso externo. Quando a gente tem um acesso externo, a gente tem uma extranet, certo? Extranet. A extranet é quando a gente tem uma intranet e essa pessoa autorizada ela pode acessar essa intranet lá da casa dela. Então temos uma extranet, mas ela continua sendo uma rede privada e apenas pessoas autorizadas têm acesso. Cada máquina em uma... Aí, está aqui o erro da questão, por padrão. Isso aqui não é um padrão, isso aqui é uma exceção, certo? Tem que ser configurado. Então não é padrão, isso é uma exceção. Cada máquina em uma intranet deve ter um IP universal, isso aqui não existe, não tem. Uma impressora de rede pode ser, para ser acessada pelas máquinas de uma intranet, deve possuir um IP universal. 192, 169, esses protocolos são IPs válidos. Na verdade, esses IPs são válidos dentro de uma mesma intranet. O erro dessa questão está aqui, não sei se eu botei aqui. O erro dessa questão está nisso, 169. E aqui está aquilo que eu falei anteriormente, isso aqui é um protocolo, é um IP, um IPv4, certo? Ele está aqui em formato decimal, certo? De 192, 169. Mas em formato binário, isso aqui vai ter 8 bits. Isso aqui tem 8 bits. Isso 8 bits e assim por diante. E o erro está aqui que eu vou explicar para vocês. O IPv4 ele é formado por classes. Classe A, B e C. E a gente vê aqui na classe C que ele vai apenas até 168, certo? Esse IP. E ele está aqui, 169. Esse IP não é válido, isso aqui não existe, pois esse intervalo de classe C ele vai apenas até 168. Questão número 6. Acessar a rede da empresa onde trabalha é uma atividade comum atualmente. O problema existente nessa atividade está na pouca segurança. Referente à comunicação segura utilizando a intranet, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma rede privada virtual, uma VPN, é capaz de estabelecer uma comunicação segura, garantindo a privacidade das informações, pois só pode ser utilizada pelos funcionários de uma empresa ou grupo de pessoas autorizadas. Uma rede WAN, como a internet, é segura e não há necessidade de preocupação com itens adicionais de segurança. Letra C. Para haver segurança na comunicação utilizando a internet, é necessário estabelecer a comunicação através do protocolo TCP/IP. Para haver uma comunicação segura através da internet, basta que utilizemos senhas de segurança, não sendo necessário se preocupar com criptografia. E letra E. A rede privada virtual, VPN, não é utilizada para estabelecer uma comunicação segura, mas sim para aumentar a velocidade de transferência de dados. Gabarito aqui, letra A, que está dizendo exatamente o oposto disso aqui, né? A VPN ela não é para aumentar a velocidade, a VPN ela serve como uma rede privada, certo, de segurança. Como é que funciona isso? Por exemplo, temos um computador aqui, certo? Um computadorzinho aqui. E temos outro computador em um outro local distante geograficamente, certo? E aqui estamos a internet conectada entre esses dois computadores. E a gente quer acessar, por exemplo, desse computador até aqui, só que a gente quer acessar de uma forma segura. Vamos criar então uma VPN. A VPN ela vai servir como um túnel,
certo? Ela vai utilizar a própria internet, ou ela vai utilizar uma rede pública, mas dentro dessa rede pública a gente vai criar uma rede privada. E com esse VPN, a gente não vai ter acesso externo de algum golpista. Por exemplo, seja uma transferência de arquivos entre dois computadores e esse golpista quer interceptar esse arquivo, a gente não vai ter acesso desse golpista aqui na VPN, certo? Isso aqui também é chamado de túnel ou tunelamento, isso vai depender da banca. Mas a OCP utiliza o próprio termo aqui de VPN, certo? 7. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. O é uma aplicação que funciona sobre o protocolo TCP. Pode ser utilizado para copiar arquivos entre máquinas ligadas à internet. Temos o NTP, FTP, DHCP e o FSP. Gabarito aqui, então, letra B de bola, o FTP, o File Transfer Protocol, certo? Protocolo de transferência de arquivos. É o protocolo utilizado, então, aqui no protocolo TCP para transferência de arquivos entre máquinas, entre computadores. 8ª questão. Um servidor proxy trabalha como intermediário entre uma rede local e o acesso à internet. Sobre esse servidor, é correto afirmar que é responsável por impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso à rede corporativa, é responsável por realizar o registro de um nome para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet, é um servidor que define os protocolos de transmissão de dados devem ser utilizados para a comunicação de dados na internet, permite realizar um controle de acesso a endereços da internet, bloqueando páginas através de seus endereços e ou palavras previamente definidas, ou letra E, é o responsável pela transmissão de mensagens para softwares de correio eletrônico como envio de e-mails. E o gabarito aqui, letra D de dado. Então, o proxy, a configuração de um proxy, então, vai permitir realizar um controle de acesso a endereços de internet, bloqueando, então, páginas através. Quem nunca estava na faculdade lá, tentou acessar a faculdade, tentou acessar lá na internet da faculdade, da universidade, o Facebook, alguma outra rede social, o próprio WhatsApp, certo? E estava bloqueado. Isso é uma função do proxy. Então, essas instituições, elas configuram esse proxy para que pessoas não tenham acesso a sites não autorizados, certo? Então, o gabarito aqui vai ser letra D de dado. Questão número 9. Na internet, há várias formas de armazenar ou transmitir arquivos entre usuários e computadores. Entretanto, nem todos os protocolos ou programas utilizados têm essa finalidade. Assinale a alternativa em que nenhum protocolo ou programa tenha como função a transferência ou armazenamento de arquivos. Temos FTP e Google Drive, BitTorrent e FTP, HTTP e Dropbox, Microsoft, OneDrive e VoIP, VoIP e RFID. Um FTP a gente viu que é um protocolo de transferência de arquivos, certo? O Google Drive é um serviço de armazenamento em nuvem. Então, é um protocolo ou programa que tem a função de transferência ou armazenamento. É para marcar um que não tenha essa função. BitTorrent também é para transferência de arquivos, como a gente viu anteriormente, né? O FTP é o mesmo protocolo. HTTP ele é um protocolo que ele vai traduzir, então, essa questão de site, certo? De programação lá. Ele não é utilizado para transferência, mas o Dropbox ele é um serviço de armazenamento em nuvem. O OneDrive, certo? Ele também é um serviço de armazenamento em nuvem, e o VoIP ele é voz sobre IP. E temos aqui o nosso gabarito letra E, VoIP e RFID. O VoIP ele é a transmissão de voz sobre IP, certo? Se a gente levar isso ao pé da letra, para quem gosta de ficar procurando detalhezinhos para entrar com recurso, né? Isso aqui é uma transferência. O VoIP ele é um protocolo de transferência. Afinal, ele vai transferir uma voz. E uma voz é considerado também um arquivo, certo? Afinal, ele vai transformar isso num arquivo e vai transferir isso para um outro local, certo? Mas não é o caso aqui, não é similar a essas questões anteriores aqui, essas alternativas. E o RFID ele é uma tecnologia, uma identificação por radiofrequência, é um método de identificação automática através de sinais de rádio. Recuperação e armazenamento dos dados remotamente através de dispositivos denominados etiquetas RFID. Isso aqui, esse RFID, para quem sabe, por exemplo, numa farmácia ou no mercado, que vê que tem aqueles produtos que eles botam para não roubar, eles colocam uma etiquetinha lá, certo? Não é isso não é RFID, mas é a mesma ideia. Aquilo lá é simplesmente um ímã que ele vai tocar lá na porta, certo? O RFID é um serviço, ele é uma tecnologia semelhante,
Só que nesse caso aqui do furto, ele possui magnetismo. E aqui nós temos radiofrequência, certo? É quando a gente quer identificar alguma coisa e a gente coloca uma etiquetinha e lá em um determinado local vai ter também um portal onde vai passar e vai identificar. Por exemplo, eu tenho um computador aqui, tenho uma mesa, e lá na porta de algum local, lá de alguma sala, tem lá as torres que vão identificar, que vão pegar. A diferença é que essa tecnologia utilizada nos mercados, nas farmácias, no comércio, ele simplesmente manda uma informação para o sensor lá para disparar aquele sensor. O RFD, como ele tem uma identificação aqui de radiofrequência, essa etiqueta ele vai informar para aquele sensor, ó, eu tenho aqui um computador, eu tenho aqui uma mesa, certo? É essa aqui, é essa a diferença. Mas o funcionamento é o mesmo, vai ter uma etiquetinha no produtinho ali em algum objeto e lá vai ter um sensor que vai identificar. Só que aqui tem um pouco mais de informação nessas etiquetas. Questão número 10 agora, seguindo aqui nossa resolução. Suponha que você esteja realizando uma pesquisa na web utilizando o website buscador do Google. Se você estiver buscando páginas que contenham exatamente a frase "eu sou demais", porém não contenham a palavra "não", como poderia ser sua busca? E o gabarito aqui então vai ser letra C de casa, "eu sou demais", e o "não". A gente pode utilizar esse negócio de exclusão, a letra C e D. A diferença aqui, ó, é que a questão está falando contenham exatamente a frase. E quando a gente quer buscar exatamente uma frase, a gente utiliza aspas, certo? Então, se a gente pesquisar isso aqui, "eu sou demais", -não, ele vai fazer essa pesquisa, vai excluir a palavra "não" da pesquisa, porém ele vai pegar essas 3 palavrinhas aqui jogadas no texto, certo? Jogadas nas páginas. Agora aqui não, a gente tem a aspa, porque a gente quer pesquisar exatamente isso aqui, mas a gente quer fazer essa exclusão aqui da palavra "não". Então o gabarito aqui vai ser a letra C de casa. Número 11. Em relação à transferência de arquivos pela internet, assinale a alternativa correta. Letra A. Quando uma pessoa envia um arquivo de seu computador para um site na internet, a operação de transferência está executada como download. Não, o download é quando a gente vai baixar um arquivo, certo? Isso aqui é um upload. Quando a gente envia um arquivo do nosso computador para o site, vamos fazer um upload. FTP é um protocolo que pode ser utilizado para transferir arquivo entre computadores conectados na internet. É o gabarito aqui da nossa questão, letra B de bola. Podemos considerar os termos upload e download como análogos, ou seja, possuem o mesmo significado. Não, isso aqui são coisas diferentes. Upload é enviar um arquivo e download é receber um arquivo. O protocolo FTP é utilizado exclusivamente para realizar acesso. Não, ele está falando aqui do HTTP. O termo upload se refere à velocidade a qual no computador, não. Também, o upload é a ação de enviar um arquivo, no caso. Número 12. A internet dispõe aos seus usuários vários serviços e funcionalidades, os quais são implementados através de diversas tecnologias e protocolos. Um desses protocolos possibilita uma navegação em que se apresenta um texto agregado a outros tipos de informação, como imagens e sons. Esse formato é conhecido como hipertexto. Qual dos protocolos a seguir é utilizado para visualizar os dados de navegação na internet de forma de hipertexto? Temos o www, HTTP, o web, telnet e o torrent. O gabarito aqui então, o protocolo vai ser letra B de bola HTTP, que ele faz esse conceito aqui da questão, né, essa tradução aqui de hipertexto. E temos também o HTTPS, que ele vai fazer a mesma coisa, porém o HTTPS ele faz de uma forma segura, certo? Complementando a questão aqui, o HTTPS ele faz de uma forma segura. Então, sites, quando tu vai inserir tuas informações, o Facebook, o Instagram, o próprio PGF Concursos utiliza esse protocolo HTTPS, afinal tu vem aqui comprar o teu curso, tu vai inserir tuas informações, o teu CPF. Então é muito importante, quando tu tiver algum tipo de site que tu pede tuas informações, cuida então o HTTPS, ele fica disponível ali pertinho fica ali junto com o endereço do site, certo? Se ele não tiver o HTTPS, então é algum site golpista, certo? Questão número 13. Em relação aos protocolos utilizados na internet, assinale a alternativa correta. Protocolo SMTP é responsável pelo endereçamento dos computadores. Protocolo SMTP ele é um protocolo de e-mail, então isso aqui está errado. FTP é responsável pelo envio de mensagens de correio eletrônico, não, FTP é responsável pelo envio e recebimento de arquivos. Protocolo POP é responsável pelo endereço dos computadores de uma rede, se ele está falando aqui do IP.
O HTTP é responsável pela transferência de textos pela internet e o último protocolo IP é responsável por transferir, não o IP, é um protocolo de endereçamento. E o gabarito aqui da nossa questão é a letra D de dado, certo? E com isso, então, a gente encerra aqui a nossa resolução de questões para noções de internet para a banca AOCP. Até mais!